quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Amém. É dessa maneira que nós damos então as boas-vindas a você que nos acompanha nesta manhã, nesse dia de domingo, aonde juntos nós separamos esse momento de culto, aonde nós nos reunimos para celebrar o Senhor. E meus irmãos, vocês aí nos seus lares, na sua casa, neste momento, nos acompanhando. O que nós acabamos de cantar é o desejo do nosso coração, é de que em breve, verdadeiramente, nós possamos viver na prática esta comunhão. E eu creio que logo em breve nós estaremos como corpo de Cristo, no ajuntamento dos santos, no ajuntamento da igreja, reunidos para participarmos desta grande bênção que é a igreja reunida para celebrar o Senhor. Com certeza o nosso coração, nós sentimos que algo falta e realmente é a companhia dos irmãos. Mas nós cremos que o Senhor, o nosso Deus, nunca perde o controle das coisas e que logo nós retomaremos as atividades presenciais da nossa igreja. Eu gostaria de convidar você a ler junto comigo nessa manhã o livro do Apocalipse, verso 7, Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 10. Livro do Apocalipse, 7, 9 e 10. Depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro.
trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor com alegria, e nós vamos cantar esta canção que diz: de todas as tribos, povos e raças, todos um dia estarão diante do Cordeiro rendendo-lhe culto. Eu convido você então nesta manhã, nesse dia tão especial, a juntar-se a nós. Vamos cantar: bendito seja sempre o Cordeiro. Vamos louvar o Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos contados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Nós cremos e acreditamos que o Senhor está presente em nosso meio. Vamos continuar declarando ao Senhor: enche, Senhor, este lugar com a nuvem da Tua glória. E nós cremos nisso, que a glória do Senhor invade a nossa vida, invade todo o nosso ser. Vamos continuar louvando o Senhor. O Senhor que habita no Santo dos Santos, que está sentado num trono alto, num trono de glória. Vamos celebrar o Senhor. No Santo dos Santos, assentado num trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, que clama por ti. Clame por Ele. Não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Vamos cantar do início. Tu que habitas, tu que habitas no
Santo dos santos, assentado num trono de glória. Ele não rejeita. Sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, quebrantado, que clama por ti. Jesus, clame por ele. Este lugar com a nuvem da tua glória, enche este lugar, anseio por ti, enche este lugar com a nuvem da tua glória, enche este lugar, anseio, enche este lugar. Está no meio de nós. Deus, nós te louvamos, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua presença, ó Deus. Essa presença, ó Deus, que se faz real, ó Deus, em nós, ó Deus. Essa presença, ó Deus, que se faz real também através de nossas vidas, Senhor Jesus. E o desejo, ó Deus, que nós temos no coração, ó Deus, é refletir a tua glória, refletir, ó Deus, o teu Filho Jesus, ó Deus. As pessoas, ó Deus, em que nós tenhamos contato, ó Deus, durante essa semana, que nós possamos ser bênção na vida de todas as pessoas, ó Deus, que estarão ao nosso alcance, ó Deus, que a tua igreja possa ser bênção nessa cidade, fazer a diferença, ó Deus, como verdadeiros filhos do Senhor, ó Deus, espalhados, ó Deus, pela nossa terra. Obrigado, ó Deus, por esta manhã que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado porque temos, ó Deus, o privilégio, ó Deus, de abrir os nossos lábios e te louvar, ó Deus, que o nosso louvor possa agradar o teu coração. Recebe toda a adoração, ó Deus, pois fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meus irmãos, que bom poder louvar e exaltar o nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de trazer uma comunicação muito especial. Nós estamos participando da campanha de missões estaduais, né? A campanha tão abençoada com o tema chamado a fazer discípulo. Eu e você somos chamados a fazer discípulo. Eu sou chamado a fazer discípulo, assim como você. Daqui a pouquinho teremos com a nossa irmã Renata um momento missionário. Mas agora eu gostaria só de comunicar a você que a partir de hoje, dia 14 de junho, estamos dando início a uma campanha de oração por missões estaduais. Campanha essa que tem como título Top 10. Vamos tirar 10 minutos do nosso dia para orar por missões estaduais. Por 3 motivos, esses 10 minutos de orações específicos, intencional, por missões estaduais. Ore para que Deus salve vidas, né? Coloque o nome de algumas pessoas que você conhece, do seu relacionamento, e ore por elas, para que Deus anime vidas, para que Deus restaure, né, o ânimo daquelas pessoas que você conhece, que desanimaram um pouco da fé. Mas também ore para que Deus use vidas, se coloque à disposição para que Deus use você para abençoar outras vidas, e que Deus te use também para abençoar aquelas vidas que você tem ajudado a caminhar, ajudado a discipular
nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Durante todo o mês de junho estaremos participando da campanha de missões estaduais. Agora eu gostaria de conscientizar você, assim como nós temos feito nesse tempo de cultos online, não temos a oportunidade aqui no templo de fazer a dedicação dos dízimos e ofertas, mas podemos fazer isso ainda assim nesse tempo, continuarmos comprometidos com a obra do Senhor através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Podemos fazer isso de várias maneiras. Uma delas é através do nosso aplicativo, que você pode baixar na sua loja de aplicativos do seu celular, e no ícone doações, no canto esquerdo inferior, você encontra ali o ícone doações, e clica ali e faz assim a sua contribuição. E também através do nosso site, pbc.org.br, no ícone dízimos e ofertas, você será direcionado a fazer a sua contribuição. Ou, se preferir, pelo Banco Sicoob, através de depósito e transferência bancária. E se você, porventura, estiver passando por aqui, pode também entregá-lo na secretaria da igreja. Nós cremos, irmãos, que esse tempo é um tempo de continuarmos celebrando ao Senhor, continuarmos sendo igreja, compromissados com o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Bom dia, irmãos. Estamos iniciando hoje a campanha de missões estaduais, como o pastor Celso falou. Durante todo o mês de junho, nós estaremos contando um pouco do que os batistas têm feito no nosso estado, através dos 24 missionários nas igrejas e projetos. O tema dessa campanha é chamado a fazer discípulo. A frase está no singular e é de propósito. Indica que o chamado é pessoal e intransferível. A fazer serão todas as ações e atitudes que eu vou empregar para me aproximar daquele que precisa ser salvo. Discípulo me dá a ideia de um a um de cada vez. A divisa se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Que promessa preciosa! Temos vivido tempos difíceis, muito incertos. E isso tem deixado muitas pessoas vulneráveis, tristes, aflitas, ansiosas. Talvez você já deve ter dado uma palavra de consolo, conforto, ânimo e esperança para alguém através das suas redes sociais. Por que não a mensagem de salvação? Em meio à pandemia, a igreja, que sou eu, precisa utilizar a tecnologia a favor do reino. Minhas redes sociais, meu telefone, minhas mensagens em aplicativo podem e devem ser usadas para a pregação do Evangelho. E mais, as minhas redes sociais precisam reproduzir os valores do reino de Deus. Eu tenho certeza que os campos estão brancos e que a colheita será muito, muito grande. Temos ouvido muito em falar que o mundo vai mudar. Ações, práticas, com certeza serão revistas. O mundo vai mudar, mas a mensagem não. Jesus transforma. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu tenho um chamado. E você? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar.
Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu tenho um chamado. Bom dia, irmãos. Nós vamos ter um momento de intercessão agora. Eu queria que você ouvisse um salmo, um verso do Salmo 34, 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Amém. Vamos orar. Eu queria, do jeito que você está aí, ou se sentir o desejo de se ajoelhar, eu vou me ajoelhar. E eu queria te convidar para que nós estivéssemos colocando diante do Senhor todas as nossas petições, tudo aquilo que nós sentimos o desejo de falar com Ele, que façamos juntos agora, levantando mesmo um clamor ao Senhor também por esse tempo. Eu vou me ajoelhar, se você sentir o desejo, faça o mesmo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo louvor que pudemos te prestar nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pelas tuas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas no dia de hoje. Muito obrigada, Deus. Obrigada por quem o Senhor é. Nós queremos dizer, ó Deus, que nós amamos o Senhor, te adoramos. Amamos ao teu Filho Jesus, ó Deus, e é no nome de Jesus que nós nos achegamos a ti em oração, colocando, ó Deus, cada irmão, cada amigo, cada família, ó Deus, que celebra o Senhor junto conosco nesta manhã, colocando diante do teu altar, pedindo ao Pai que o Senhor estenda sobre essas casas, sobre essas famílias, as tuas mãos e derrame da tua graça, ó Deus.
abençoando, livrando do mal, livrando de todos os males, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. E no nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha intervir, ó Pai, nessa situação tão adversa que nós estamos vivendo com relação a esse vírus, ó Deus. O Senhor sabe o quanto tudo isso tem angustiado o coração das pessoas, de todos nós, mas nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor. E nós colocamos isso nas tuas mãos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo. E pedimos que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, aos cientistas, aos médicos, aos estudiosos, ó Pai, para que seja encontrado um meio, ó Deus, para que esse mal seja sanado. Ó Deus querido, nós queremos também colocar diante do Senhor todos os pedidos que nós temos orado durante a semana, por tantos irmãos, ó Deus, que têm atravessado esse momento difícil de doença, ó Deus. Que o Senhor possa levar a cura, o consolo, a esperança, levar, ó Deus, o renovo, trazendo fé aos seus corações. Ó Pai, nós também te pedimos que o Senhor seja com todos os profissionais da saúde, ó Deus, que tem se colocado à frente nessa batalha, que o Senhor possa protegê-los com as suas santas mãos. Cerca, ó Deus, com os teus anjos. Ó Deus, dê sabedoria aos governantes, tanto do nosso município, do nosso estado, do nosso país, para que eles possam tomar as decisões corretas, ó Deus, orientados pelo Senhor. E queremos, ó Deus, te agradecer por tantos irmãos que têm se recuperado, por tantas pessoas que têm sido curadas. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada a todos nós, abençoado a nossa igreja, provendo tudo aquilo que nós necessitamos, e nós somos muito gratos por isso, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, que bom que estamos juntos nesta manhã, a manhã que Deus fez para que pudéssemos adorar a Ele. E nós temos esse momento de intercessão, momento que nós clamamos ao Senhor, e nós fizemos questão de todas as celebrações, tanto pela manhã quanto à noite, nós temos esse momento de intercessão. Mas, além disso, é importante também que você continue orando na sua casa. E nós continuamos com o nosso tempo de oração pela manhã, todas as manhãs, de segunda a sexta também, às 7 horas da manhã, pelo Instagram da nossa igreja, nós temos a live de oração e você é convidado a participar conosco. Se você não segue a igreja no Instagram, a oportunidade também é essa, @PIBC Oficial. E nós temos então todas as manhãs, das 7 às 7h30, de segunda a sexta, esse tempo de oração. Além desse tempo também, nós estamos convidando as famílias a se reunirem às 7 horas da noite. Você na sua casa, com a sua família, reunindo aí para orar. Orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelas questões de saúde das pessoas, orar por aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tá bom? Então, são esses momentos de oração que nós precisamos cultivar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e também na nossa igreja. Além disso, eu tenho mais uma informação a dar, que nós continuamos com a nossa campanha Operação José, onde nós arrecadamos alimentos, cestas de alimento, para ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis agora. Então, se você puder participar, se você quiser participar, você pode trazer uma cesta básica aqui para a igreja, tá bom? Se você não tem condições de trazer a cesta, você pode entregar o valor é em torno de R$80 cada cesta, ou se você não tem a condição de dar uma cesta inteira, pode ser meia cesta, enfim, aquilo que você puder, e se você quiser, assim, participar desse momento para abençoar outras pessoas. E tem sido muito bom esse tempo que nós temos conseguido ajudar muitas pessoas que estão carentes nesse tempo, e nós temos essa oportunidade de ser canais da graça e da bênção de Deus à vida dessas pessoas. E nesta manhã, eu quero pensar um pouquinho sobre o Salmo 142. Abra sua Bíblia no Salmo 142. Eu quero falar sobre o remédio para a renovação do ânimo, baseado aqui na experiência de Davi, nesse Salmo 142, que diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia.
Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. O remédio para a renovação do ânimo. As palavras ânimo ou encorajar na Bíblia sempre trazem o sentido de fortalecer. E o propósito dessas palavras, o propósito da Bíblia, é fortalecer cada pessoa para que ela continue, então, firme na vida, seguindo a Cristo. E quando, então, você entende esse significado, você, então, se dá conta de que todas as pessoas precisam de ânimo contínuo para seguir a sua caminhada. E é por isso que a Bíblia está repleta de textos que tratam desse assunto. Deus, então, em toda a sua palavra, nos exorta a não desfalecer, a não desistir, a não desanimar. E como Pai amoroso que é, Ele não quer ver seus filhos derrotados, prostrados, vencidos. E ainda, o Senhor nos convida a seguir e a recordar o exemplo de Jesus, a considerar as suas lutas, as suas vitórias e também a imitar o seu ânimo. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, no verso 3, falando sobre Jesus, diz o seguinte: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Isso foi Jesus. Porque o desânimo, ele pode se tornar um grande empecilho às suas realizações. Ele pode conduzir ao abatimento, ele pode te conduzir à murmuração, à revolta, ou também te levar a desistir de uma luta. E é por isso que o convite aqui é olhar para Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo. E por isso a Bíblia, em muitas partes, ela retrata e nos exorta a restabelecer o ânimo. Olha o que a Bíblia diz em Josué, que é um texto muito conhecido, capítulo 1, verso 6 e verso 9. Seja forte e corajoso, é Deus falando a Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus é contra o desânimo. Para Josué, Deus falou 3 vezes: seja forte, tenha coragem, não desanime. E Deus falou isso porque o desânimo é contagioso. Foi por causa do desânimo que uma geração toda, quase 2 milhões de pessoas, morreram no deserto sem conhecer a terra prometida. Porque sem ânimo, ninguém supera uma crise. Sem ânimo, ninguém vence uma batalha. Sem ânimo, ninguém restaura uma vida. Sem ânimo, ninguém restaura o casamento. Sem ânimo, não se evangeliza. Sem ânimo, não se experimenta um avivamento na igreja. Podemos até ter visão, mas se não tivermos ânimo e coragem, nós não sairemos do lugar. Jesus, certa feita, falando sobre esse assunto, curou uma mulher que tinha uma hemorragia que na época era incurável. E Jesus disse a ela: tenha bom ânimo. Agora, por que Jesus falou isso a ela? Era porque ela vivia desanimada. E Jesus, então, além de dar a cura física, Jesus também trouxe a ela a cura emocional. Então você não pode, em momento algum, deixar que o desânimo tome conta de você. O ânimo, ele precisa ser cultivado no seu coração. Salomão, lá em Provérbios, capítulo 14, verso 30, ele diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Outra tradução diz assim: o ânimo sereno é vida do corpo. E a palavra ânimo aqui, a palavra hebraica para ânimo, significa a totalidade do interior de uma pessoa. Está tratando, portanto, da mente, está tratando da vontade, está tratando da alma, está tratando do coração, está tratando da sua inclinação. Ou seja, o ânimo está diretamente ligado a quem somos, como nós vivemos e como nós nos sentimos. E significa, então, que para que todas as áreas da sua vida vá bem, você precisa estar com o ânimo em alta. Por isso Salomão disse: o ânimo sereno dá vida ao corpo.
Esse texto que nós lemos aqui, fala desse assunto do Salmo 142, é um episódio que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 22, quando Davi está fugindo de Saul. Davi, naquela oportunidade, já havia sido ungido rei, mas não ainda coroado. O rei ainda era Saul. E agora Saul está o perseguindo. E Davi, então, se refugia numa caverna chamada Caverna de Adulão. E o texto mostra, então, que nesse momento, Davi estava passando por um momento de desencorajamento, de desalento muito grande. Agora, igual a Davi, muitos de nós passam também por esses momentos, onde nos sentimos abatidos, derrotados muitas vezes, desencorajados, outras vezes sentimos sozinhos e muitas vezes sem forças para reagir. A verdade, meus irmãos, é que nós passamos por momentos difíceis. Passamos por fases que nós não gostaríamos de passar jamais. Quem de nós, por exemplo, nunca enfrentou uma incompreensão? Quem de nós nunca viu uma discórdia batendo à sua porta? Quem de nós nunca passou pelo desânimo, ou pelo medo, ou por um desajuste na vida, um desajuste financeiro, ou outro tipo de desajuste? Quem de nós pode dizer que nunca se sentiu fraco, e até mesmo derrotado, ou nunca quis, como Davi, se esconder? Agora ouça bem o que eu vou te dizer agora com relação a tudo isso. Não há sofrimento na vida de um cristão que não tenha uma razão, que não tenha um porquê, que não tenha um propósito. Mas como então nós podemos aproveitar tudo isso, esse enfrentamento e crescer? Como que nós renovamos o ânimo para o enfrentamento das lutas? Quais as porções de remédio que nós precisamos usar para renovar o nosso ânimo? E esse texto aqui nos traz as respostas. E a primeira porção de remédio para a renovação do ânimo está aqui nos versos 1 e verso 2. É o acesso a Deus através da oração. Olha só os versos 1 e verso 2. Em alta voz eu clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. A primeira porção, portanto, do remédio para a cura do desânimo, para a renovação do ânimo, é a certeza do acesso a Deus através da oração. Muitas pessoas, na verdade, ficam deprimidas, depressivas, quando as pessoas à sua volta não lhe dão a devida atenção ou não escutam as suas queixas, então elas se sentem muitas vezes abandonadas. E às vezes essa sensação de abandono é a causa maior de desequilíbrio na sua vida. Davi, ele teria todas as razões para se sentir assim, porque as pessoas que deveriam então ouvir sobre a sua inocência não queriam ouvi-lo. Só que Davi não para por aí. Ele busca aquele que nos ouve em todo tempo, em todos os momentos. E por isso, aqui no verso 2, ele clama, dizendo, em alta voz eu clamo ao Senhor. Eu elevo a minha voz, suplicando misericórdia. Davi clama a Deus pela sua vida, em função dessa circunstância difícil que ele está vivendo, essa situação complicada, e ele não apenas faz um clamor simples, mas ele faz um grande desabafo a Deus, e no verso 2 ele diz, eu derramo diante dele o meu lamento, a ele eu apresento a minha angústia, ou seja, ele escancara o coração, ele abre o coração, ele rasga o coração para Deus. E esse acesso que Davi tem a Deus, está baseado no relacionamento que ele tem com o Senhor. Podendo, inclusive, lamentar com Deus, porque ele sabia que Deus estava o ouvindo. Então, ele conta para Deus aquilo que ele está passando, aquilo que está acontecendo. Não que Deus não soubesse, mas é porque Deus quer ouvir, Deus quer que nós o busquemos nas nossas aflições. É isso que a Bíblia diz também lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Presta atenção nesse texto, olha só. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, pela ação de graça, apresenta os pedidos ao Senhor, porque esse tempo que nós estamos vivendo tem trazido desânimo a muitas pessoas, porque as pessoas muitas vezes olham as suas perdas e às vezes não sabem como lidar ou como superar essas perdas. Então vem o desânimo, vem a apatia. Mas aprendemos aqui com Davi a buscar a Deus em tudo na oração. Você tem passado por momentos assim? Momentos de dificuldades, momentos de lutas,
momentos amargos, horas difíceis na sua vida. Então faça como Davi, em alta voz clame a Deus. Não significa você gritar, mas significa você falar com vontade, expressar de fato o seu desejo ao Senhor. E essa é a primeira porção do remédio que nos leva à renovação do ânimo. É o acesso a Deus através da oração. Mas além da oração também, a segunda porção de remédio para a renovação do ânimo, está aqui nos versos 3 e 4, é a certeza do cuidado de Deus. Deus cuida de você. Olha só os versos 3 e 4. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Esse foi o lamento de Davi. E às vezes nós somos acometidos também por um sentimento inexplicável. Às vezes nós nem sabemos como ele veio. E porque ele veio esse sentimento, nós levantamos às vezes pela manhã e já nos deparamos com desânimo. Davi se sentiu assim, no verso 3, ele assim, quando o meu espírito desanima. Outra tradução diz assim, quando dentro de mim esmorece o meu espírito. O sentido aqui é o seguinte, quando eu estou desanimado, quando eu estou a ponto de perder a esperança. Porque a situação de Davi é extremamente complicada, fugindo de Saul, e não encontra uma saída, não encontra uma solução. E veja que a Bíblia não esconde esses sentimentos. Não mostra um Davi inabalável, imbatível, mas mostra um Davi humano. A Bíblia mostra um homem que, apesar de ter sido escolhido por Deus, que foi capaz de vencer o Golias, que foi capaz de vencer exércitos, mas passava por momentos assim de desânimo, de apatia. E o risco que Davi corria era grande. E por isso ele diz aqui no verso 3, na vereda, ou seja, no caminho por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Em outro momento também, Davi declarou, em outro salmo, no Salmo 34, versos 6 a 8, ele diz assim, este pobre homem clamou ao Senhor, clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Essa foi a conclusão de Davi, como é feliz o homem que se refugia no Senhor. E aqui nessa situação, para piorar, ninguém se levantava contra Saul para acusá-lo de crime, de injustiça contra Davi. E por isso no verso 4 ele diz assim, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Então olhando para esse texto, olhando para a situação, dá para perceber que Davi não se sentia somente acuado pela falta de esconderijo, de um lugar seguro, mas também pela falta de amigos, de pessoas que o ajudassem. Mas antes de tudo isso, ele faz uma afirmação que muda toda a história. Ele diz, quando o meu espírito se desanima, és tu, Senhor, quem conhece o caminho que devo seguir. Louvado seja Deus por isso. Então, passar por aflições, sentir-se atribulado, não significa falta de fé ou falta de espiritualidade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Jesus passou por um momento de angústia, lá em Marcos capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus começou a angustiar-se. Não foi Judas, não foi Tomé, não foi Pedro, mas foi o próprio Jesus. Então, portanto, aqui também não é de se estranhar que Davi tenha ficado angustiado a ponto de perder a esperança. Nós também podemos nos sentir assim em certos momentos. Desânimo a ponto de perder a esperança. Pode ser um desajuste profissional, um desajuste financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser alguma doença na família, pode ser por alguma perda, pode ser pela falta de perspectiva na vida, enfim, muitas situações podem nos levar a esse desânimo. Mas olha só, você pode perder essas coisas, você pode perder tudo, você pode perder inclusive dinheiro, você pode perder amigos, você pode perder família, mas você jamais pode perder a confiança no Senhor. Nunca permitir que a incredulidade tome conta do seu coração. Foi isso que Davi experimentou. E por isso ele disse, quando eu estou desanimado, és tu, Senhor, quem conhece o caminho que devo seguir. Nós podemos, inclusive, falar o que nós queremos a Deus sobre o nosso fracasso. Podemos, inclusive, falar do nosso desespero, da nossa tristeza, mas jamais acolher a ideia que Deus nos abandonou. Porque isso não acontece. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5, fala que Jesus jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Então, embora você esteja desanimado, embora talvez a tristeza seja a sua companheira, saiba que Deus é fiel.
Deus não ignora os seus sentimentos. Deus conhece você completamente. Deus sabe da sua aflição, Deus sabe da sua dor, Deus sabe das suas lágrimas. E como um pai amoroso, Ele cuida de você, cuida de cada detalhe, cada coisa simples, da mais simples à mais complexa. E essa é a segunda porção do remédio de Deus para a renovação do ânimo, é a certeza do seu cuidado, da sua presença. Mas a terceira porção do remédio para a renovação do ânimo, lembrando que o primeiro é o acesso a Deus através da oração, o segundo é a certeza do cuidado de Deus, e a terceira porção é a certeza de que com Deus nós podemos vencer o medo. Verso 5 e verso 6. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Davi aqui está expressando o seu medo. Ele está acuado naquela caverna, enquanto o exército de Saul está à sua procura. E toda essa situação, então, causou insegurança e trouxe medo a Davi. Nós também podemos passar por situações assim, de nos sentirmos inseguros, com medo de não conseguir dar volta, medo de não conseguir pagar alguma situação, medo de não conseguir concluir um projeto, medo de não dar conta da nossa família. Agora, olha só, o medo pode ser uma força destrutiva na vida de uma pessoa. A raiz da palavra medo vem do latim, que significa metus, e significa um temor, um desassossego, uma inquietação, uma perturbação na alma. O medo faz conosco, nos torna cativos muitas vezes. Há um livro muito interessante que fala um pouco do medo, escrito por John Maxwell. O livro é Você Faz a Diferença. Ele diz ali que o medo, ele tem a capacidade de gerar mais medo. E o medo nos leva à falta de ação. Porque o medo nos enfraquece. O medo nos transforma de um espectador passivo das misérias. Medo e ansiedade são emoções que nos debilitam. Porque enquanto o medo faz alguma coisa, a fé faz outra coisa. O medo nos enfraquece, mas a fé nos fortalece. Enquanto o medo nos aprisiona, a fé nos capacita. O medo, ele desanima, mas a fé nos encoraja. O medo adoece, mas a fé traz cura. O medo, então, além de consumir toda a sua energia, ele pode empurrá-lo para uma direção errada, te conduzir a um caminho errado. Pode, inclusive, impedir que você alcance todo o seu potencial. Portanto, quando o medo bater à sua porta, você deve responder a ele com fé. Porque a fé é o que se tem de mais eficaz contra o medo. Só que Satanás, pela sua astúcia, ele quer colocar na sua mente, no seu coração, o medo de que você não é capaz, de que a sua vida já foi, de que o seu casamento não tem mais solução, de que a sua família já foi, de que você deve desistir. Só que às vezes, pelo medo, nós aceitamos a situação e não podemos assim. E ficamos, às vezes, com medo de não dar certo, com medo de tentar, com medo de nos expor, com medo porque nos sentimos fracos. Mas sobre esse assunto, olha o que Paulo fala sobre a nossa fraqueza. Ele diz assim, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando somos fracos, é aí que nós somos fortes. Isso significa que a razão da vitória não está apoiada na nossa força ou na nossa condição, mas está apoiada em Jesus, porque Ele mesmo disse, olha, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se não fosse Deus, meus irmãos, nós poderíamos ficar com medo, mas com Deus nós podemos, de fato, vencer o medo. Só que Satanás sabe que o medo paralisa. Lá em Números capítulo 13, o verso 33, falando dos espias que saíram ali, estavam caminhando para a terra de Canaã, que foram espiar a terra de Canaã. Quando eles chegaram lá, trouxeram um relatório, e nesse relatório eles disseram assim, também vimos ali gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Ou seja, o medo diminuiu aquele povo, paralisou aquele povo. O medo tira a visão do alvo, tira a nossa motivação, tira a nossa fé, limita a nossa visão. Ele causa paralisia. E aqui, um fato interessante é que, com Davi aqui, ele pede para Deus olhar para o seu lado direito. Ele diz, olha para a minha direita, não há ninguém. Por que ele pede isso a Deus? Porque quando alguém aparecia ali no tribunal judaico hebreu para defender, o advogado ficava ali do seu lado direito.
E ele está dizendo, olha, não há ninguém que me ajuda. Eu estou sozinho ou estou abandonado. Agora, se essa história terminasse aqui, seria trágica demais. E nós iríamos, então, para a nossa casa, chorar a nossa própria miséria. Mas o salmista continua, e nos versos seguintes, ele canta a vitória, ele canta o socorro. E no verso 5, ele faz essa declaração: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Glórias a Deus. Tu és o meu refúgio. Não era aquela caverna, mas era o próprio Deus. Tem um texto que Paulo escreve a 2 Coríntios, que eu gosto muito. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e verso 9. Presta atenção nesse texto. Diz assim, somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Então, por mais difícil que esteja para você, por mais complicada que esteja a sua situação, por mais lágrimas que você tenha chorado, você não está esmagado, você não será vencido, você não será aniquilado. É a palavra de Deus. E essa é a terceira porção do remédio de Deus para a cura do desencorajamento, a certeza de que com Deus nós vencemos o medo. Mas a quarta porção que esse texto nos traz, de remédio para a renovação do ânimo, é a certeza do poder de Deus que age em nós e por nós. Verso 6, diz assim, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. É sabido que várias pessoas ficam curadas por acreditar no efeito daquela medicação. Os médicos chamam isso de efeito placebo. É quando a medicação causa na pessoa um efeito psicológico. E aquele paciente, então, acredita, de fato, que ele será curado a partir daquela medicação. Agora, se isso vale por um tratamento assim, imagina como age quando nós temos a certeza, e não apenas a noção, do poder de Deus. Por isso, ainda que Davi estivesse no melhor refúgio que ele pudesse encontrar ali naquele deserto, a confiança dele não estava apoiada nessa situação, mas a confiança dele estava em Deus. E por isso ele disse, tu és o meu refúgio. O refúgio dele não era aquela caverna, a caverna de Adulão que ele estava, mas era o Senhor Deus Todo-Poderoso. E essa era a confiança dele, e a confiança que eu preciso trazer para a minha vida. É a confiança que você precisa trazer para a sua vida, que o nosso refúgio não está na nossa força, mas está no poder de Deus. Então não importava qual fosse o tamanho do exército de Saul, Deus era forte o suficiente para proteger o seu servo. E não somente isso, mas era também poderoso para devolver a Davi tudo aquilo que ele havia perdido. E como de fato, mais à frente Deus devolveu. Muitos métodos de autoajuda buscam fazer com que os seus pacientes olhem para dentro de si e busquem, então, uma força interior. E esses métodos, então, fazem com que a pessoa acredita nele mesmo ou na sua própria força. Começa a recordar, inclusive, coisas que eles fizeram de bom, que eles fizeram no passado. Levando essas pessoas a crer que eles podem, então, alcançar o que eles quiserem. Inclusive, alguns repetem palavras de ordem, dizendo, eu posso. Eu consigo. Davi não foi por esse caminho. Não buscou a autoajuda, mas ele buscou a ajuda do alto, a ajuda de Deus. Em vez, então, de buscar força nele mesmo, ele buscou força no Senhor. E foi quando ele disse, olha, dá atenção ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Esse muito abatido aqui significa, ó, eu estou muito esgotado, estou esmagado pela situação. Não é assim que às vezes você se sente? Esmagado pela situação, esgotado completamente? E foi esse reconhecimento que fez com que Davi se lançasse nos braços do Senhor, com plena confiança que a sua força era pequena, mas a força de Deus não era pequena, porque Deus é ilimitado. Ter consciência do poder de Deus é fundamental. Nós podemos nos firmar nesse poder. Mesmo que nós estejamos esgotados, esmagados, nós precisamos saber que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas adversidades. E depois desse clamor, a Bíblia diz aqui, mais à frente, que Deus o atendeu. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 1, verso 3, diz assim, Davi
cantou ao Senhor este cântico no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e meu poderoso Salvador. Ele é minha torre alta e o meu abrigo seguro. Essa foi a constatação de Davi, do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E essa é a porção também do remédio para a renovação do meu e do seu ânimo, a certeza do poder de Deus em nós, agindo em nós e por nós. Mas também a quinta porção do remédio para a renovação do ânimo é a disposição em servir a Deus. O verso 7 diz assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Davi, ele não estava entendendo aquilo que estava acontecendo a ele. Como um futuro rei poderia passar por uma situação daquela? Como um escolhido de Deus poderia vivenciar e agora está escondido numa caverna, fugindo do rei? Muitas vezes conosco é também assim. Nós não conseguimos entender, são fatos que nos acontecem, que nós não sabemos a razão, situações que nós entramos, que nós não sabemos a razão, mas nós devemos entender que todas elas servem para o nosso crescimento. Davi aqui, ele não entregou os pontos, ele nem ficou culpando o Senhor pelas suas desventuras. O seu desejo, na verdade, era sair dali vivo e anunciar as grandezas do Senhor e cumprir o propósito que Deus tinha na sua vida, fazendo então do seu problema uma oportunidade de testemunhar do poder de Deus. Então tudo isso que você passa, meu irmão, minha irmã, pode servir de testemunho daquilo que Deus fez por você e fez através de você. E você pode então se comprometer em adorá-lo e continuar servindo a esse Deus Todo-Poderoso. E essa é a porção do remédio de Deus para a renovação do ânimo. É a certeza que nós podemos servir ao Senhor. É você se colocar à disposição de Deus para servi-lo. E pegar toda essa problemática, toda essa situação que você vive e reverter para um testemunho de Deus. E essa é a porção do remédio de Deus para a renovação do ânimo. É a disposição, é a oportunidade de servir ao Senhor. E aí nós percebemos de tudo isso. E a conclusão que nós chegamos de tudo isso é que passar pela caverna não foi todo ruim para Davi. E pode não ser para nós também. Pode ser uma experiência profunda quando nós buscamos ao Senhor na caverna. E até mesmo na caverna nós encontramos o remédio para a renovação do ânimo. Porque nós temos ali acesso a Deus através da oração. Nós temos a certeza do cuidado de Deus. Nós temos a certeza de que com Deus nós podemos vencer o medo. Nós temos a certeza do poder de Deus operando em nós. E nós temos também a disposição e a oportunidade de servir ao Senhor. Então nós podemos entrar na caverna assim. Talvez você esteja na caverna. No entanto, a caverna não é o nosso lugar. O lugar de Davi não era a caverna. O lugar de Davi era o trono. E Deus então o tirou de lá e o levou para o trono, dando a coroa real para ele. E da mesma forma, Deus promete também a cada um de nós que serve ao Senhor uma coroa. E eu quero encerrar esta palavra lendo com você o texto de Tiago, capítulo 1, o verso 12, falando da aprovação e falando do efeito dessa aprovação na nossa vida. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa palavra na sua vida, que essa palavra traga efeito na sua vida e através da sua vida. Nós vamos cantar uma canção agora. E depois dessa canção nós teremos orar pela sua vida. Eu vou voltar aqui para orar por você. Vamos então agora louvar o nosso Deus. Clamo ao Senhor, com a minha voz
suplico, diante dele deixa-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido, livra-me, vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele deixa-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele é queixa-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Amém. Depois que nós cantamos essa canção tão bela, que retrata a mensagem pregada nesta manhã, a experiência de Davi, eu espero que tanto a mensagem quanto também esta canção tenha falado ao seu coração, tenha feito efeito na sua vida, e que não fique apenas no seu intelecto, mas possa colocar em prática na sua vida, como também na minha vida. Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida. Se você está passando momentos difíceis, momentos de dores, de lágrimas, eu quero orar para Deus restaurar a sua vida, Deus tratar a sua vida. Eu sei que muitas pessoas passam nesse momento de tanta turbulência, passam por dores, algumas pessoas estão enlutadas, e nós queremos orar por essas pessoas. Queremos orar por você, queremos orar pelo pastor Hugo, que também está passando esse momento de luto junto com a sua família. Nós queremos orar por você, pastor. Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça, Deus continue conduzindo a você e toda a sua família. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã. Somos gratos a Deus porque nós ouvimos a Tua voz. O Senhor falou conosco, o Senhor falou comigo, ó Deus. Certamente falou com tantas pessoas que participaram desta celebração. Obrigado, Deus, pela palavra, obrigado pelas canções que nós exaltamos o Teu nome. E agora, Deus, que essa palavra tenha efeito na nossa vida e através da nossa vida também. Aplica, ó Deus, a Tua palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos vivê-la integralmente a cada momento da nossa vida. Deus, eu quero orar e pedir pelas pessoas, ó Deus, que estão enlutadas nesse tempo. Ó Deus, vá ao encontro delas com a Tua graça, Senhor, com o Teu conforto, com o Teu consolo. Continue trabalhando e agindo na vida de cada uma delas. Aquelas pessoas, Deus, que estão abatidas por algum outro problema, que o Senhor também, Deus, vá ao encontro, trazendo fortalecimento, encorajando a cada uma delas. Pessoas, ó Deus, que estão afastadas espiritualmente, abatidas espiritualmente, ó Deus, Teu Espírito Santo esteja tratando, erguendo, levantando essas pessoas para a honra do Senhor. Ó Deus, que essa palavra tenha efeito na vida de cada pessoa que estiver ouvindo nesta hora, ou que ouvir em outro momento, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado.
obrigado pela tua igreja, obrigado por nós. Continua dando-nos, ó Deus, a visão daquilo que nós precisamos pregar, das palavras que precisamos trazer nesse púlpito, ó Deus, para que alcance as pessoas, para que faça efeito na vida das pessoas. Continue usando a tua igreja como instrumento vivo do teu poder nesta terra, nesta cidade. Esta é a nossa oração, é nosso pedido, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Chegamos ao final da celebração coletiva nesta manhã. Que tenha uma tarde abençoada por Deus. À noite, 19 horas, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui novamente para continuarmos adorando o nosso Deus. Eu quero convidar você a estar conosco novamente, a enviar o link desta mensagem de hoje aos seus amigos, aos seus familiares, como também convidar para a celebração da noite. Tenho certeza que vai ser bênção, como foi bênção na minha vida, no preparo da mensagem, tenho certeza que vai ser bênção também para a sua vida. Que Deus a todos abençoe. Amém. Ser pastor é experimentar o gosto de sentimentos opostos, é estampar no rosto a serenidade de quem tranquiliza o aflito, é deixar rolar a lágrima de substituir o grito, de sorrir, chorar, se solidarizar. Ser pastor é viver momentos de glória, de aplausos, de reconhecimentos. É viver momentos de desprezo, de críticas e de esquecimentos. É sentir o perfume da rosa por ele cultivada. É sentir a dor do espinho. É ver escorrer o sangue e prosseguir na jornada. Ser pastor é sentir no púlpito o peso da responsabilidade. É fazer da alegria alheia a sua própria felicidade. É ouvir cada um em sua necessidade, em sua ansiedade. E nem sempre ter alguém para compartilhar suas necessidades. É ser pai, ser amigo, ser irmão. É ter o poder de influenciar multidão. É saber experimentar o gesto da solidão. Ser pastor é não ter palavras em algumas situações. É emprestar os ouvidos para desafogar corações. É agir com doçura, com firmeza e em alguns momentos até com dureza, mas sempre movidos pelo amor. Isso é ser pastor. Uma homenagem da MCM.